primeiro episódio do Pode Ir, teste online exclusivo sobre intercâmbio, que vai reunir convidados do mundo inteiro, onde a gente vai falar sobre tudo, sobre dicas, histórias, vivências. A ideia é realmente te conectar com seu intercâmbio sem sair de casa. Então, aproveitem essa oportunidade para participar. Aqui na gravação ao vivo é só entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber o link e ainda aproveitar, né, engajar com as nossas convidadas, e toda a gravação vai ter convidado do mundo todo. A ideia de fazer online mesmo é realmente para a gente ter a oportunidade de se conectar com mais pessoas, que inclusive é um dos maiores benefícios do intercâmbio, né, gente? As meninas aí que têm uma bagagem para compartilhar com a gente sabem disso. O intercâmbio, de fato, é uma porta para o mundo, né? E hoje também, né, aproveitando, muitos de vocês que estão entrando já me conhecem, mas agora também, além de CEO da Connection, eu sou a host do Pode Ir, né, o nosso podcast sobre intercâmbio, e hoje eu recebo aqui 3 convidadas muito especiais, 3 brasileiras que já deram uma boa volta ao mundo, que têm muita experiência, são 3 experiências distintas aqui. Tem galera com curso vocacional, curso de inglês, que já veio Estados Unidos, Canadá, a gente vai falar de Dubai. Olha, tem muita história aqui hoje. E agora eu vou deixar para ela se apresentar, porque vamos dar as honras aí a cada uma de vocês. Meninas, podem começar se apresentando. Eu primeiro? Então, pode ir. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Fernanda, eu tenho 26 anos, sou natural de Porto Alegre, vivi a vida inteira em Gravataí, já faz 2 anos, quase 2 anos, né, que eu tô aqui na Austrália, eu acho, mas antes eu fiz 2 intercâmbios de Work and Travel nos Estados Unidos, em Utah, e também fiz alguns Worldpackers por aí, um nos Estados Unidos, um no Canadá também. E também, eu tô aí criando conteúdo, agora eu tenho Viagens da Fer, né, no meu Instagram, onde eu compartilho toda essa jornada desde 2021, na verdade. E é isso, gente, bora conversar, bora se conhecer um pouco mais. Bora. Quem que é a próxima a se apresentar? Oi, gente, eu sou a Natália, eu tô morando em Perth, tenho 28 anos, eu sou de São Paulo. E a minha vivência com intercâmbio, eu já morei nos Estados Unidos, fiz intercâmbio de au pair. Depois disso, eu me mudei para os Emirados Árabes, para Dubai, para trabalhar numa companhia lá. E agora eu tô aqui na Austrália fazem, acho que 1 mês e meio. Então, eu basicamente acabei de chegar aqui. Então, eu tô animada para compartilhar toda essa vivência com todo mundo. Ai, que legal. E Sheila aí, conhecida nossa, mas também com uma bagagem e que aproveitou essa Austrália, viu? Oi, eu sou a Sheila, tenho 27 anos, tenho 8 meses de Austrália, né? Vim para cá para estudar 6 meses de inglês e ter 2 meses de férias. Então, o meu primeiro visto já está acabando, né? Acabei de renovar para o segundo, porque realmente 8 meses é muito pouco para viver tudo que a Austrália pode proporcionar para a gente. E estou animada para a gente contar um monte de história que já rolou por aqui. Sim. Hoje a gente vai falar, só para pôr uma ordem cronológica aí para todo mundo que está entrando. A gente vai falar primeiro sobre destino, o motivo que cada uma escolheu os seus primeiros destinos, e isso foi levando um ao outro intercâmbio, né? Eu também tenho uma bagagem de 2 intercâmbios, e é bem isso, gente. O intercâmbio ele vai abrindo as fronteiras e você vai vendo as próximas vivências como muito mais fáceis também. Depois a gente vai falar de inglês, de vivências, o que aprendeu nessas experiências, futuro, perrengues. Porque a Sheila, ela tem 8 meses de Austrália, mas ela vive intensamente esse intercâmbio. Então... Sim, são detalhes, são detalhes. É... Então vai ter, assim, muita história também para a gente ver na prática, porque o grande objetivo do Pode Ir é realmente aproximar vocês do intercâmbio e mostrar como que é por trás, né? Por trás de toda a burocracia, como que é viver o intercâmbio. Então, para a gente abrir aqui o nosso bate-papo, meninas, me contem o que fez cada uma de vocês
escolher viver uma experiência fora da zona de conforto, né? O que fez cada uma de vocês ter o primeiro passo. Quero fazer intercâmbio, me conta aí. Tá, bora lá. Eu acho que eu sempre quis, eu não lembro de eu existir sem querer, tipo, ter uma experiência fora, sabe? Desde pequenininha, meu sonho era Disney, gente. Os Estados Unidos, a gente cresce só mais ouvindo dos Estados Unidos, né? É mais essa realidade. E aí, eventualmente, eu acabei viajando para lá e para outros lugares com a equipe de robótica que eu era voluntária. E aí eu comecei a entender como é que era fora do país. Eu fiquei, gente, eu quero morar, tipo assim, ficar mais tempo, não só, tipo, 15 dias, eu queria, tipo, né, viver aquilo. E em 2017, uns amigos meus fizeram um intercâmbio de work and travel, que é esse que tu fica 3 meses nos Estados Unidos trabalhando num resort de esqui e tudo mais. E aí eu fiquei viciada, eu fiquei, gente, é isso que eu vou fazer na minha vida, né? Só que em 2017 eu não tinha dinheiro para fazer o intercâmbio, então eu só fui fazer em 2021. Mas desde 2017 eu tava, tipo assim, eu entrava em contato com a agência, perguntava qual o valor. Eu nem tinha dinheiro, mas eu perguntava para saber quanto é que era, quanto que eu precisava. E aí deu certo, fui, né, vivi lá. E na ideia também era 3 meses, e 3 meses voltar para o Brasil e seguir minha vida, né? Mas no primeiro mês eu já vi, tipo assim, não, isso aí não vai acontecer, não. Eu já vou voltar para o Brasil, já pensando para onde eu vou de novo, né? Então, é sempre assim, não sempre assim, né? Eu sempre quis ter uma experiência, eu acho que eu sempre pensava que eu ia voltar para o Brasil. Eu não descarto essa possibilidade, né? Mas eu acho que de início era só ter uma experiência, e agora eu vejo que o mundo é tão grande, que a gente tem tanta coisa para conhecer que não faz sentido no momento para mim só voltar e ficar num lugar, quero conhecer mais, né? Mas foi basicamente isso, era um sonho que virou realidade e foi se estendendo até hoje. E, gente, isso é tão real, porque eu voltei para o Brasil tem 3 anos e eu falo para as pessoas aqui, gente, eu tenho vontade de morar ali em Florianópolis, e o povo fala, você vai se mudar de novo. Eu falei, gente, mas aqui a vida é uma só. Você vai nascer, assim, crescer, morrer no mesmo lugar. É muito triste a vida, assim. E eu acho que a gente também acha que é muito difícil. O primeiro passo sempre é um pouco mais difícil, mas depois que tu faz uma, 2, daí tu vê que não é tão difícil assim. Vou me mudar de novo. E é isso, vai indo. Só vai, é verdade. E você, Nath, conta pra gente. Eu sempre quis também morar fora. Eu acho que quando eu era criança, era a única certeza que eu tinha. Eu sabia o que eu queria fazer de faculdade, nada, mas eu falava, eu vou morar fora. Então, eu sempre fiquei pesquisando intercâmbio. Eu era, assim, viciada em mandar e-mail em agência. E foi a mesma coisa que a Fer. Não tinha ali o dinheiro na hora para fazer, mas sabia todas as informações, todas as coisas duas que faziam os agentes educacionais trabalharem, né? Conheci várias agências assim, porque você vai perguntando. E aí, no meu último ano da faculdade, eu não conheci, né? Mas eu falei, não, acho que agora é a hora certa de ir. Isso foi em 2019. E aí fui pro au pair, porque eu queria um intercâmbio que fosse o valor ok e que eu pudesse ficar bastante tempo. E au pair eu acho que é um dos intercâmbios que você pode ficar mais tempo. Então, são no máximo 2 anos que você pode ficar. Só que eu fiquei mais por conta do Covid também, porque essa é outra coisa. Eu passei o Covid lá nos Estados Unidos. Então, não estava com a família, estava com host family, criança, todo mundo junto na mesma casa. E aí, depois disso, eu falei, nossa, é muito legal morar fora. Eu quero, mas eu não quero continuar aqui, eu quero ir para outro lugar. E aí, enquanto eu estava nos Estados Unidos, eu comecei a procurar as possibilidades. Uma amiga minha que me indicou, falou assim, vai para Dubai, vai para os Emirados Árabes, aplica para essa vaga. Apliquei para uma vaga, fui no Brasil por 20 dias, que eu achei que ia ser muito tempo, mas não deu tempo de fazer nada. Eu basicamente abri a mala, refiz, dei oi para meia dúzia de familiares e já fui embora de novo. E aí eu cheguei nos Emirados e falei, tá, aqui também é muito legal, mas ainda não é isso. Voltei pro Brasil depois de 2 anos lá, fiquei mais 1 ano no Brasil e aí eu vim pra cá. Aí eu tô gostando, mas eu acho que não tem agora, assim, eu tô pulando de continente para continente, aí cada vez eu vou mais longe, só que agora não tem mais. Agora acho que não tem mais longe, né? Agora não tem mais pra onde ir, agora só se eu for pra Lua mesmo, mas eu sempre quis ter essa experiência de morar fora, de experienciar tudo isso, e aí eu acho que quando a gente começa a ter essa vivência, é muito viciante, a gente não quer
mais parar. A gente vê que as possibilidades são infinitas e que não é um monstro de 7 cabeças, que é menos complicado do que a gente pensa. Foi como a Fê falou, o primeiro passo, assim, a primeira viagem, o primeiro intercâmbio é o mais difícil, e aí depois que você fala, nossa, eu consigo, não é tão difícil assim, aí você fala, então agora que eu descobri que eu consigo fazer isso aqui, eu consigo fazer qualquer coisa. Eu acho que essa é a melhor parte, assim, o primeiro passo é o mais difícil, mas depois que você vê que você consegue fazer as coisas, você não quer mais parar. Gente, eu não sei vocês, mas eu tô curiosíssima para saber como é que é a vida em Dubai, né? Mas a gente vai chegar lá, né? Aqui, a gente vai chegar eu vou... nessa etapa aqui, tá? A gente vai chegar nessa etapa. Tô muito curiosa. E você, Sheiloca, conta pra gente. Eu tenho a honra de falar que fui uma das primeiras seguidoras do perfil Viagens da Fer em 2021, porque a gente estudou na faculdade juntas. A gente se conheceu na faculdade em 2017, e eu vi que aquela menina que já tinha ido para a China, que já tinha feito rolês, o primeiro foi nos Estados Unidos, né, Fer? Isso. E aí eu lembro de seguir, eu lembro muito do dia que eu segui o perfil da Fernanda, e aí eu pensei, cara, deve ser muito legal, mas isso não é para mim. Eu não me vejo fazendo isso, eu não me vejo pegando um avião, me despedindo da minha família e indo para outro lugar e viver lá. Eu não conseguia, sabe? Realmente. E é bem isso, a gente, né, parece que é muito frase de Instagram ou frase de agência, mas depois que a gente dá o primeiro passo, é muito mais fácil. Porque é aquilo, eu não me imaginava vendo a Fernanda fazer aquilo, e hoje eu não me imagino no mesmo lugar por muito tempo. Então, tipo assim, tanto que eu já tô indo renovar para outra cidade. Porque eu penso assim, se eu já tô aqui, e eu não penso em ter, hoje eu não penso em ter uma vida fixa na Austrália, eu não penso em ter uma residência, mas se eu tô aqui e eu posso, daqui um mês, estar morando ali em Gold Coast ou em outra cidade ou qualquer outro lugar, eu vou, porque nada me impede. Eu já vi que é só botar tudo numa mala e ir, coisa que eu jamais imaginei lá em 2021, quando eu vi o perfil da Fernanda. Então, é muito louco como dar o primeiro passo é difícil, é doloroso, a gente não se imagina, a gente acha que não vai dar certo. Eu pensava, meu Deus, como é que eu vou me virar em outro país falando inglês? Tipo, eu não vou conseguir. A gente cara, nem imagina. Agora que eu abri essa primeira porta, a barreira foi quebrada. É Exato. muito incrível. E quando tu falou que queria ir pra Gold Coast, eu primeiro falei, vai, Delay, mas eu não sei, porque eu tenho uma vida que deu veio aqui uma vez, vai de novo, muda, começa de novo. Só vai, amiga. Eu falo uma frase que para mim assim é o que mais define o intercâmbio. Intercâmbio, depois do intercâmbio, é ver a vida sem fronteira. Total. Não tem mais fronteira que te prende, não tem nenhuma barreira geográfica, porque você dá um jeito e só vai. E o primeiro passo, ele realmente, gente, Nossa, ele é muito difícil. Eu lembro até hoje de quando quando eu tava no aeroporto, e parecia um velório, né? A minha mãe me entregando um terço, assim, e parecia um velório. Mas, né, foi muito bom. E entrando em primeiras impressões, assim, quando a gente chega, quando vocês chegaram nos primeiros dias, vocês sentiram, tipo, meu Deus, o que eu fiz? Ou já se sentiram, tipo, não, tá tudo certo, já tô de casa já. Era bem isso que eu queria, ou socorro Deus. Eu pelo menos nos Estados Unidos, quando cheguei aqui na Austrália, eu já estava acostumada, né? Já estava cansada. Mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui com um amigo meu. Quase todos os meus amigos que já tinham feito esse intercâmbio fizeram pelo menos 2 vezes. E eu falava, eu só vou uma vez e acabou. Vou seguir minha vida. Aí eu cheguei. As primeiras 2 semanas foram horríveis. Eu e meu amigo, a gente se olhava e falava assim, eu não entendo quem é que vem de novo, porque isso aqui é horrível, quem é que quer ficar aqui? Eu não sei mais o quê, porque não faz sentido, tu não conhece ninguém, é muito difícil, só trabalha. E daí corta para, sei lá, 3 semanas depois, 4 semanas depois, a gente já tava, não, ano que vem a gente volta, é isso aí, a gente já tava, tipo, já mudou totalmente. Então, porque o Work and Travel que eu fiz, ele é só 3 meses, então 3 meses acontece muitas coisas, é muito mais intenso, né? Então, a primeira vez foi muito ruim. Tipo assim, as primeiras semanas eu dizia, com certeza, não vou voltar, não é isso, vou seguir minha vida. Só que depois você se acostuma, eu acho que é um choque inicial, né? De, tipo, pessoas novas, tu não conhece ninguém, tu conhece pessoas de outros lugares do Brasil também, por exemplo, no meu caso. Eu conheci muita gente do Brasil que eu não conhecia
no Brasil, nunca conheci pessoa de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, a Marcela. Então, tipo assim, o intercâmbio me abriu essas portas até para o Brasil, entendeu? Para as pessoas de longe, assim. Então, Ainda mais quem é aqui do Sul, né? O povo aqui do Sul fica muito preso aqui. Total. Para mim foi chocante saber que existem outras pessoas. O sotaque, todo mundo me zoava. O teu sotaque é diferente. Não, gente, o sotaque de vocês que é diferente. Então, no início foi muito difícil. Eu demorei um pouco para me adaptar, mas depois foi tipo assim, nossa, tranquilão. É verdade. E para ti, Nath, como que foi? Porque tu ainda foi morar com uma família, Eu fui né? morar com uma família e cuidar de criança. E aí, o primeiro mês, eu só chorava e falava, eu sou uma criança também. O que eu tô fazendo aqui cuidando de criança? Eu sou uma criança. E aí eu falei, eu não vou contar pra ninguém no Brasil o que tá acontecendo. Eu vou dormir chorando, mas eu não vou contar pra ninguém porque eles vão ficar preocupados. E aí foi o primeiro mês. Eu acabava o trabalho, e aí meu quarto era no porão, né? Eu descia as escadinhas no porão, assim, bem casa americana, e falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou só uma criança. E eu tô cuidando, e eu tô responsável por 3 vidas. E aí, com o tempo, a gente vai acostumando, aí vai criando. É assim, acho que foi assustador porque foi a primeira experiência, sabe? E não foi a experiência só eu e eu. Era assim, a Natália fazendo intercâmbio, e no intercâmbio ainda, além de ser responsável por mim, num país que eu nunca tinha assim morado antes, eu era responsável por mais 3 vidas, sabe? Então eu acho que era um pouquinho de pressão no começo. Não, um pouquinho não, era bastante. Bastante, né? Então, eu tive que aprender a dirigir, as regras para dirigir lá. Então, porque eu levava as crianças para ir para a escola, para várias atividades. Então, foi um mês muito intenso. Eu acho que por isso que eu estava assustada. Eu lembro que a minha host Simão me deixou, ela falou assim, a gente vai abrir a sua conta no banco. Aí eu peguei meus documentos, e aí ela falou assim, eu vou trabalhar. Ela me deixou na frente do banco e foi trabalhar. E eu falei, meu Deus. No Brasil, a minha mãe me levava tipo, de mão dada, e ela falava, ela quer abrir uma conta, e agora eu vou abrir uma conta no banco sozinha, em outra língua, e deu certo. Aí eu fui começando a fazer as coisas e me acostumando, mas de primeira foi muito assustador. E aí depois eu tava, ai, nossa, eu vou ficar os 2 anos com certeza, porque primeiro eu vou voltar. O que eu tô fazendo aqui? E aí foi igual a feira. A gente vai passando o tempo e você fala, nossa, eu não quero ir embora. Já tava pensando a próxima cidade que eu queria morar. Mas eu acho que conforme a gente vai conhecendo, se adaptando, fazendo amizades, vai ficando mais fácil. E é muito bom fazer assim, amizade com quem tá vivendo na mesma situação, porque as pessoas entendem, sabe? Assim, quando você quer desabafar, porque às vezes quando a gente tá morando fora e quer desabafar para alguém que nunca teve experiência, a pessoa acha que, nossa, nada a ver, olha essa oportunidade sua. E eu pensava, meu Deus, eu não posso falar assim para alguém que, eu tô com medo eu não quero morar aqui nos Estados Unidos porque eu tô me sentindo sozinha. Mas se eu fosse falar com uma outra menina que tá fazendo au pair, ela falava, nossa, eu também me sentia assim no começo, mas passa. Então eu acho bem legal, assim, bem importante criar esses laços quando você tá fora, com pessoas que conseguem entender isso, sabe? E é legal essa comunidade que a gente está criando na Connection, porque para o pessoal saber que nunca fez, saber como é e se sentir acolhido, porque já viveu a experiência, e quem está vivendo também conseguir fazer essa troca com quem está na mesma situação. É quase uma sessão de terapia. A gente pode fazer um pós-terapia. E pra ti, Sheila, como foi? Já muda? Foi tantas emoções, foram tantas... Não voltou. Foram tantas emoções que não voltou. Enquanto a Sheila vai Sheila! Não. Tô aqui. Agora sim. Agora voltou. Gente, aquele rolê, ela falou, né, que cuidou de 3 vidas. Eu não consigo cuidar de uma. Imagina cuidar de 3. A Sheila certamente deve ter uma 7, porque ela gasta as dela. Mas sobre essa chegada, né? Eu lembro que quando eu fui me despedir da minha família no aeroporto, eu nem chorei, porque eu tava tão nervosa, achando que eu não ia nem conseguir chegar na Austrália. Eu pensei, gente, vai ser pela primeira vez eu por mim mesma. E vai ser eu por mim mesma
atravessando o planeta, indo para outro país. Então, eu senti, né, a dor da despedida, mas o meu nervosismo top 1 era, eu preciso chegar nesse lugar, porque não vai ter ninguém para me ajudar. E eu acho que essa chegada, assim, esses primeiros dias fazem totalmente toda a diferença em todo o resto da experiência, assim. Eu acho que, né, os primeiros dias, ou eles te fortalecem, né, aquele desafio de ir no banco sozinha, de cuidar das crianças, que nem a Nath falou, ou isso te fortalece, ou isso faz tu, tipo assim, se sentir fraca e ir embora, né? Quando a gente tá aqui, a gente vê muitas histórias de pessoas que, nas primeiras 3 semanas não aguentou, e é normal, porque é uma É, experiência muito particular de cada um. Mas total. eu tive muita sorte na minha chegada aqui de já conhecer a Connection, né? De ter a Connection levando a gente no banco. Então tem essa diferença. Eu acho que os primeiros dias eles são definitivos para todo o resto da experiência. E eles podem ser ruins, né? Os primeiros dias eles não precisam ser perfeitos e idealizados e mágicos, mas se a gente conseguir tirar um aprendizado desses primeiros dias, eu acho que depois flui ainda melhor. É verdade. Para mim foi ao contrário, porque os meus primeiros dias foram muito bons. Como eu cheguei eu fui pro intercâmbio, gente, depois de um ano intenso de faculdade. Tipo, eu apresentei meu TCC na quarta, na sexta eu tava indo pra Austrália, assim, ó, férias. Não aguento mais. Uhul. Só que férias entre aspas, porque eu não sabia o que me esperava. Porque, imagina, 2016 a internet não era o que é hoje, né? Tipo, não tinha nada disso, não tinha podcast, não tinha. Tinha mala YouTube, né? Ali ajudava bastante, mas era o que tinha, era só YouTube. Então não tinha não tinha nenhum influenciador assim de Instagram ainda. Era o que tinha, era só YouTube, mas era aquela coisa que demorava, as pessoas custavam postar alguma coisa. Então, eu fui sem muita informação. Eu só fui. Eu não sabia que era TFN e ABN para a Austrália. Eu viajei sem saber essas coisas. Eu só fui. E meu primeiro mês, como eu morei com uma família australiana, e ela era muito longe da escola, eu não podia, não podia, eu não conseguia trabalhar. Então, foi assim, ó, paz e amor maravilhoso, vivendo a vida. Eu, cultura australiana, que legal. Passei Natal em Gold Coast, aquele churrasco deles maravilhoso, de salsicha, mas amava, né? Depois caiu a ficha, né? Porque eu tive que sair da casa de família, acabou o milho, acabou a pipoca. E quando eu caí para a vida real, aí, né, a água bateu na bunda. Vamos trabalhar, gata. E quando eu fui para trabalhar, meu Deus, né? Aí caiu a realidade, falei assim, que você não é herdeira, vamos trabalhar, vamos cair assim para áreas que eu nunca tinha trabalhado na vida, entregar currículo, são realidades muito diferentes, porque aqui no Brasil você vai o quê? Aplicar para vaga online, né? Aí eu tinha um inglês na época meio intermediário, assim, e a insegurança também, o medo. Só que até que fui bem esperta, né? Eu falava para todo mundo que eu procurava trabalho e consegui. E aí consegui um trabalho numa empresa com um monte de chinês. Aprendi bastante chinês na época. Falava xixi o dia inteiro. Só que aí foi quando não. Aí o meu choque veio um mês depois. Aí eu só chorava. Um mês. Um mês depois. Porque no primeiro mês era vida. Não, gente, eu viajei no primeiro mês, fui pra praia com amigos. Foi Não, chique. não, eu estava assim, ó, vivendo a vida. Depois que eu caí a vida real, Não é fácil, né? aí não, né? Aí eu falei, puta... Ah, não pode falar palavrão, né? Senão o vídeo cai. Aí eu falo, meu Deus! Imagina, gente, primeiro episódio do podcast e a gente tem o vídeo banido. Aí eu falei, meu Deus, não dava. Não, mas aí depois a adaptação vem com o tempo, né? Vocês sentiram, assim, alguma dificuldade de adaptação básica, tipo, a alimentação? Porque acho que isso, quem tá no Brasil tem muito medo, né? Será que vai ter essa comida? Como que era? Eu tô curiosa para saber de Dubai, né? Tô curiosa também. Eu também quero saber. Eu fui um dia em Dubai e já achei doideira. Mas vocês Eu, sentiram algo tipo assim, tem... Quem já passou aí por mais destinos, tem algum lugar que achou mais fácil adaptar ou não? eu senti um pouco porque eu fui pra neve, né? Tipo, eu já conhecia a neve, mas
e eu tinha odiado, inclusive. Minha primeira experiência com a neve foi muito ruim. E aí, quando eu fui para lá, viver 3 meses na neve, foi bem doideira, assim. Eu fiquei tipo, gente, o que é isso? Mas a gente fica muito entusiasmada, né? Eu acho que a alimentação, principalmente nos Estados Unidos, aqui na Austrália, ainda é um pouco difícil, só que eles são um pouco mais saudáveis, né? E aí, nos Estados Unidos, nossa, gente, é muito complicado, muito complicado. E eu morava num quarto com dois beliches, um micro-ondas e uma geladeira. Tipo assim, eu não tinha uma cozinha. Por 3 meses era isso que eu tinha. Então, era muito difícil, gente, mas vai se acostumando, né? Para mim, eu acho que o que mais foi difícil para mim foi a alimentação e a língua também, porque não é fácil também, né? Falar inglês. Cansa bastante. Cansa, nossa, mentalmente a gente fica exausto. É, e aí eu lembro que quando eu fui para trabalhar, né? E eu cheguei pro meu chefe e ele era da Romênia. Então, não, ele não era americano, ele era o tio inglês da Romênia. E aí ele começou a falar, e eu não entendia nada. E eu só sorria, e eu fazia. Uhum. Aí teve uma hora que ele parou e falou: Tu tá entendendo? Deu. Uhum. Ele, se tu quiser, eu posso falar um pouco mais devagar. Deu. Por favor. Tipo, eu não tava entendendo nada. E o Matheus tava. Não era o Matheus, meu amigo, tava do meu lado. Eu perguntei pra ele: Tu entendeu algo? Porque eu pensei, pô, eu não tô entendendo, mas vai que ele tá entendendo. Ele me fala dele: Não, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? É o famoso, what's your name? I'm fine. Ele começou a falar um monte de coisa, não parou mais. Mas aí, no fim, eu, sei lá, dei um jeito. Mas essa foi a parte mais difícil, acho. Sim. E aqui no Brasil todo mundo tem muito medo. Eu tenho muito medo do idioma, muito medo do inglês. Gente, o pior não é o australiano falando inglês, o irlandês falando inglês, o americano falando inglês. O pior são as outras pessoas falando inglês. Os não sotaques são diferentes, né? Imagina a Nath lá em Dubai, Nath. Conta pra gente. Eu acho que depois que eu fui para Dubai, eu não posso falar que nenhum outro país é difícil para se adaptar. Assim, eu cheguei aqui, eu falei, nossa, que incrível! Paraíso. Nossa, é um paraíso aqui. Quando eu fui para Dubai, foi assim, até meu último dia lá, assim, sempre foi bem chocante. Não é nem assim só questão de a comida é um pouco diferente, o idioma, é literalmente tudo, lá é diferente. Então, no começo, eu lembro que eu ficava com muito medo de ofender a cultura local. Então, eu sempre andava com, tipo, um cachecol, um lenço assim, para colocar nos ombros, porque lá tem tudo isso que você tem que se cobrir, tem que usar roupas mais modestas e tudo mais. E eu ficava assim muito assustada, sabe, às vezes. Então eu lembro que no avião mesmo, quando eu tava indo pra lá, eu conheci um amigo que hoje a gente é amigo, Joaquim, ele é da Argentina. E eu lembro que a gente foi ver o Burj Khalifa e a gente queria muito tirar uma foto juntos, a gente se abraçou, e aí na hora que a gente se abraçou, a gente se empurrou assim, tipo, ai meu Deus do céu, já era, a polícia vai vir atrás da gente. Mas ficou tudo bem. Dubai não é assim tão conservador, porque, né, os Emirados Árabes são vários emirados, mas se você for, por exemplo, para Abu Dhabi, que é a capital, Fujairah, que são outros emirados, eles são bem mais conservadores. Eu fui numa mesquita e aí eu fui toda coberta, assim, da cabeça aos pés, você não pode mostrar pulso, não pode mostrar nada. E não pode, assim, fazer, assim, para tirar foto, nada, senão a polícia pode até da polícia. Então eu tinha que ficar, não posso fazer assim para tirar foto. E aí, tipo, a mão já começa a subir. Você fala assim, aí a pessoa põe a câmera, a mão já começa a subir. Meu Deus, para! E aí, eu com meu amigo Joaquim, e também não pode encostar, assim. Homem e mulher não podem encostar na mesquita. Então, na minha cabeça era, eu não posso abraçá-lo para tirar foto e eu não posso subir o dedinho, fazer sinal de paz. Não, gente. Então, a foto tá, tipo, os dois assim. Tá muito engraçada a foto que a gente tirou, porque a cabeça é o tempo todo. Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Será que eu vou ofender alguém? Eu acho que comida também, acho que foi o lugar que eu me alimentei, assim, muito mal. Eu sentia que não tinha, assim, muitas opções, eu achava tudo muito caro, assim, no mercado. Eu lembro que eu tava com muita vontade de comer manga, e era 40 dirhams o quilo da manga.
E eu falava, meu Deus do céu, eu só queria uma manga e eu não vou poder comer. Mas E aí agora eu você tem que pensava, traduzir isso aí pra gente, aí. Isso é quanto em e real? aí, em real, nossa, acho que uns 50, 60 reais, talvez. Meu Deus, é o preço do morango agora, depois da febre do morango do amor. É, e aí, então eu não comia assim tão bem igual eu sinto que eu como muito bem. Aqui, nos Estados Unidos, mas lá em Dubai era muito diferente. Também tinha a questão da língua. Eu trabalhava no telefone, então eu escutava sotaque do mundo inteiro. E tinha vezes que eu falava, gente, eu não faço ideia do que essa pessoa tá falando. Não, não é possível que isso aqui seja inglês. Eu não sei inglês. E, além disso, também atendia pessoas que falavam em português de Portugal. Aí eu falei, não, eu não falo português. Eu, não entendi, eu demorei um tempão para conseguir entender o que eles falavam. E eu pensava, se a minha empresa escutar essa ligação, eles vão falar, ela mentiu, ela não fala português. Porque eu ficava lá, desculpa, eu não entendi, você pode repetir? Mas eu acho que, de tudo, acho que mais me assustou, assim, era realmente essa questão de me vestir de uma maneira. Porque imagina, gente, em Dubai fazem 50 graus. Não é nem Sim. assim, exemplo, é real. Então você sai de casa, parece que você abriu um forno e toda aquela bafo do forno tá no seu rosto. E a gente é brasileiro. O que que você usa no calor? Você Biquíni. usa short, biquíni. Você usa uma blusinha de alça e uns shorts. E tinha época que não podia sair assim na rua porque eles estavam no feriado. E aí eu ficava, meu Deus do céu, tá no feriado, e aí eu não posso, então eu tinha que sair de calça e blusinha que cobria o ombro pra não ter risco de ofender ninguém. E Meu pensando, o Deus. que eu tô fazendo aqui? Neste Menina, calor, sem poder usar um shorts, uma blusinha de. Eu usava, mas assim, tudo sempre assim, bem não querendo ofender ninguém, sabe? eu tô É bem. achando que eu infringi várias leis quando eu fui pra lá. Agora tudo vai igual. Não, mas aqui em A Dubai, eles Fernanda contabilizando aqui quantas leis ela, A Fernanda ela daqui a pouco recebendo multas Eu tô em pensando Dubai. assim, gente, eu saí assim. Nem Não, pensei mas, nisso. não, mas Será foi que assim, chega em multa depois, Dubai, Fernanda? eles são menos conservadores, porque lá tem muita gente do mundo todo, então eles É, fazem um né? pouco de vista grossa. Mas se você for para os outros Emirados, por exemplo, Abu Dhabi, aí lá eles, Pois é. eles ficariam meio Menina, assim. mas tu falou da comida. Ai, eu achei tão boa. Eu amo, é que eu amo comida árabe, né? Aí eu Eu achei. gosto de comida indiana, lá tinha bastante Ah, eu comida gosto também. indiana. Mas às vezes eu sentia falta, Ah, assim, sente falta, é diferente, né? de umas outras opções. Por exemplo, para comer comida brasileira, era só churrascaria. Quem que tem 500 reais para gastar toda vez que quer comer uma comida brasileira? É que Aí, é o eu destino da não. ostentação, né? O Dubai É, ficou conhecido como destino da ostentação. Então a galera vai para lá para gastar muito e aí a cidade e também aí aproveita achavam da fama. que eu também tava. O pessoal, ai, nossa, tá em Dubai, tá bem de vida. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, não Mas eu consigo tenho uma comprar dúvida. manga. Eu tenho uma dúvida. Mas o mercado de Dubai, por exemplo, tu conseguiria comprar arroz, carne, as comidas normais para fazer em casa ou nem isso? Não, consigo. Conseguia. Mas, por exemplo, eu nunca achei feijão lá. Eu tava morrendo de Meu vontade de comer Deus. feijão. Minha mãe foi me visitar e ela falou: compra feijão. Aí eu não tenho feijão. E ela não acreditava, ela achou que eu não tava procurando direito. Aí eu falei: vamos no mercado. E você me mostra onde está o feijão. E não, realmente não tinha. Então, eu passei Sim. 2 anos lá sem comer. Se a mãe É, não achou, é porque não tinha mesmo. E a exatamente. Eu mãe falei: não, soltou aquela se, clássica, né? Se eu achar. se eu achar, mas ela não achou, eu falei, ai, ufa, realmente não tem. Então, mas eu comia coisas de outras culturas. Tinha carne, mas era assim mais caro, então comia mais frango. E era muita carne australiana e brasileira. Eram as que mais vendiam no mercado, era carne australiana e brasileira. E carne de camelo também. Ai, Tinha bastante coitado. carne de camelo e carne de canguru também tinha lá. Que Ai, gente. inclusive é bem gostosa, gente. Eu gostei. Eu nunca Eu, provei. eu, eu já provei, eu não gostei também. Eu não Eu gostei, né? gostei. Eu gosto É que eu acho até. que foi o preparo que eles fizeram, ficou bem gostoso, mas acho que voltando, né, a adaptação do Dubai foi em tudo, cultura, religião, vestimentas,
alimentação, idioma, a maneira como as pessoas são, transporte, porque eu pegava táxi. E, nossa, gente, era assim, muito complicado, porque eu não gostava muito de pegar lá transporte público, e aí eu pegava táxi, e aí se pegava táxi qualquer hora, gente, com todo respeito, sempre um cheiro muito assim forte de CC no táxi, e às vezes eu ia pro trabalho já passando mal, ou você sai assim, Meu você fala, não, 7 da manhã não tem como. E aí eu já Nath, tava mas assim, tu aguentou muito em 2 anos? 2 anos nessa vida. Mas também eu falo assim, Dubai agora pra mim, gente, é só conexão, eu nem desço, nem saio do aeroporto. É só ir dentro do aeroporto com o meu Shake Shack, McDonald's, e daqui para outro avião para ir para outro lugar. Sair, já vivi muito. Já deu Gente, já. Não. tornou a experiência da Austrália perfeita. Não tenho mais Nossa, nada eu de cheguei aqui, eu falei, gente, eu nasci para morar aqui. O tempo tá perfeito, porque todo mundo fala, ai, espera chegar o verão. Eu falei, gente, eu morei em Dubai. Não existe nada que vai me surpreender aqui. E, e eu morava longe da praia também. Então, que lá em Dubai tem praia e tudo mais. Então, eu tava longe. Então, eu cheguei na Austrália, assim, amando tudo. Eu falei, qualquer coisa que acontece aqui, eu falo, ai, muito obrigada, tô muito feliz. Gratidão. Adoro ver os passarinhos na rua. Tudo. Porque realmente, ir no mercado conseguir comprar uma fruta. Ai, gente, tô conseguindo comprar manga. Viu, gente? Às vezes o que a gente precisa é mudar o ponto de referência. É verdade. Até Porque o agora eu cacatu falo, ela consigo gostou. comprar. Nossa, eu vejo as cacatus, eu tiro foto. Ai, gente, bom dia, família. Cacatua, bom dia, gente. No Comprei primeiro dia eu manga. amei. Na primeira semana também. Depois, hoje em dia eu escuto os cacatu e fico, ai meu Deus, não param de gritar. Gente, eu já Corvo, passei né? Aqui o tem muito. perrengue com esses pássaros da Austrália, viu? O perrengue. Quase coloquei o prédio no chão lá onde eu morava. E tu, Sheila, o que você achou dos primeiros meses aí de adaptação? Sentiu muito? Eu, assim, o meu primeiro dia da Austrália foi chegando no aeroporto, sendo recepcionada pela Bianca e o Cassiano, né? O Cassiano já era meu amigo, já conhecia de mais tempo. A Bianca, hoje nós somos grandes amigas, mas a gente não se conhecia muito. E aí eles foram me pegar no aeroporto, eles já fizeram entrar no ônibus errado. Então a gente correu com todas as minhas malas para um ônibus, a gente já entrou no ônibus errado. Aí eu pensei, bem-vindo à Austrália, né? Cheguei. Uhum. É tudo começando. E a Bianca falou assim: ah, eu imaginei que talvez eu estivesse meio cansada e tudo mais, eu também não te conheço direito, mas o que tu acha da gente ir para um churrasco? Aí eu falei, tá, bora pro churrasco, só deixa eu trocar o meu tênis. Gente, eu cheguei na casa, né, que eu tinha alugado, eu troquei o meu tênis, botei uma Havaianas e com a roupa do voo eu fui para um churrasco. Ou seja, jet lag para mim era nada. Não Eu cheguei no existia. churrasco, eu cheguei no churrasco com os amigos dela, falei, ó, acabei de chegar do aeroporto, eu acabei de chegar do aeroporto. A ligação para minha família avisando que eu cheguei na Austrália foi com uma cerveja na mão, onde eu estava bêbada. Então, assim, se tem alguém que não pode reclamar de adaptação, sou eu. Eu já cheguei nessa vibe. Então, A assim, família da Sheila achou assim, o intercâmbio pro Rio? Sydney ou Rio de Janeiro que essa menina desceu? juro, foi assim que eu liguei para minha família. E eu não senti um impacto tão grande quando a gente está no Brasil. De novo, a gente acha que a gente vai sentir grandes impactos, mas a Austrália ela acaba que tem uma cultura um pouco parecida, porque tem muito brasileiro aqui também. Então a gente vai no mercado, consegue comprar o arroz, o feijão não consegue, é bem raro, tá? Essa eu vou te defender. Mas consegue no mercado, consegue fazer um estrogonofe, tem um creme de leite. Então, assim, tem coisas bem parecidas. A comida, para mim, não foi um grande problema. Até porque também eu moro com meninas que cozinham muito bem. Então, mas, gente, é muita sorte. É muita sorte pro intercâmbio só. Mas uma coisa que eu senti muito foi ajustar o horário de falar com a família, né? Porque quando eu tô indo dormir, a minha família tá acordando. Então eu demorei muito para dormir de verdade na Austrália, porque eu queria estar falando com a minha família. Poxa, eles acabaram de acordar e eu tenho muita coisa para contar. Então, às vezes, os primeiros dias ali eu ia dormir, sei lá, 3, 4 da manhã, porque eu queria contar tudo para todo mundo. Então, para mim, a pior adaptação, assim, foi o sono nos primeiros dias, assim, nas primeiras semanas. Ai, Mas aí depois, né, vem a rotina, vem o trabalho, vem a escola,
Aí tô obrigada a dormir, não tenho que te pare. É verdade. Gente, incrivelmente, né? Eu morei, para quem aí entrou depois, eu morei na Irlanda e na Austrália, morei em Dublin, Sydney e Brisbane. Eu achei a Irlanda, em termos de alimentação, mais fácil de adaptar do que a Austrália. Porque eu acho que porque é mais próximo do Brasil, então tudo tem muito mais. O volume de brasileiros é muito menor, tá, gente? Então a gente nunca vai. Eu nem gosto de fazer essa comparação porque é desproporcional, né? Olha o tamanho da Austrália, olha o tamanho da Irlanda. A Irlanda deve ser o quê? O tamanho de São Paulo. Então, o volume de brasileiros por área na Irlanda é muito maior. Então, a comunidade, ela é incrivelmente muito mais unida, tem muito mais coisa brasileira. Tudo que vocês pensarem de comida brasileira tem em Dublin. E de restaurante, tipo, de mega estrutura. Na época, né, eu saí em 2021. Então, assim, de ter, você pedir no iFood um sushi brasileiro. O que na Austrália ainda era mais difícil. E dependendo da cidade que você vai, na época tinha, acho que nem sei como tá em Sydney hoje, Sheila talvez e Fê podem dizer melhor, mas tinha o Sensei Sushi, uma coisa assim, que é bem famoso, muito bom. Ele é muito bom. Só que ele tava começando, era só delivery, e não tinha, tipo, no Uber Eats, não, né? Era só no WhatsApp deles e tal, e era o que tinha de sushi brasileiro. Tipo, gente, olha o tamanho de Sydney, né? E em Dublin, amor. Tinha assim, ó, tudo que você imaginar. Sério? Oh, mas eu ia dizer uma coisa que é muito ruim aqui, que fecha tudo cedo. Isso tem uma coisa que eu tenho muita dificuldade de me adaptar, que eu acho que eu nunca fui me adaptar. Meu Deus do céu, coisa horrível. Em quesito vida noturna, Irlanda agitadíssima, ficar na rua bebendo até o seu fígado aguentar, você fica. Então, isso eu achei muito mais próximo, principalmente da minha vida no Brasil, que sempre tive uma vida muito agitada, do que na Austrália. Na Austrália é uma delícia, era uma vida realmente muito mais tranquila, e em quesito de alimentação, lá na Irlanda eu tinha muito mais acesso a tudo do Brasil. Tinha supermercado brasileiro. Então, acho que pelo volume de brasileiros que tem, né, tipo, era tudo mais fácil. Aí a gente acha na Austrália que as coisinhas brasileiras normalmente em mercado indiano, né? É uma prateleira bem pequena. É sempre uma parte bem pequena, não tem grandes mercados brasileiros. No centro de Dublin tem eu não vou lembrar o nome agora, mas tem tipo, como se fosse um mercadinho só de produtos brasileiros. Dublin é o Brasil. É o Brasil. É o Brasil. E eu vou te falar, Má, desde que tu saiu, agora só tem 2 sushis brasileiros aqui. Então, não cresceu muito. Nada mudou. Quase que nada mudou. Eu Mas eu acho acho que aqui em Perth não tem nada. Perth, coitada. Eu amo aqui, mas se vocês acham que fecha cedo em Sydney aqui. Mas eu amo essa calmaria daqui. Mas não tem nada brasileiro. Ah, não, tem uma padaria aqui, que aí eu acho que vende pão francês e tudo mais, que eu não fui ainda, preciso ir. Mas só, eu acho. Não sei se tem sushi brasileiro aqui. Pode poder levantar o dedo e fazer um 2zinho para foto? Gente, eu tô tirando foto assim agora, abraçado com as pessoas. Já tô na vantagem. Eu com meu pão francês. E tem feijão. Com a manga. A Natália nunca soube que ela ia ficar tão feliz em poder comprar uma manga e tirar uma foto, ó, paz e amor. Mas Nath deve passar mais essa questão, né? Aí de questão de horário, porque eu falo para todo mundo, Perth tem muito potencial para ser uma segunda Sydney, mas precisa de gente, né? Ah, mas eu gosto que é assim. Não vão então para Perth, gente. Eu amo, gente. Não, gente, venham. É maravilhoso. A minha rua é muito calma e tranquila. Eu não escuto nenhum barulho, assim, de carro, de trânsito, nada. Só os passarinhos, os corvos e as cacatuas, que eu gosto muito. E aí, assim, 8 da noite. Não, nem 8, 7. Você não faz mais nada, basicamente. Mas eu acho ótimo, porque eu já morei em Dubai, sabe, eu sou de São Paulo, e aí eu acho que essa vida de
cidade Sim. grande, não não me acolhe mais, não era. Por isso que eu vim pra cá, inclusive, é natureza e calmaria, que era o que eu É queria. verdade. E mais emprego também. Aqui, eu acho que de todos os lugares, a gente vai falar isso depois, mas Perth eu acho que é o lugar que Acho, paga melhor e que tem mais emprego. Porque tem menos gente, mais emprego. é. Arrasou. Tá E, bem? tá, Venham para Perth, gente. e Perth está recebendo muito incentivo, né, do governo de modo geral, uma cidade que Uhum, está evoluindo muito. A galera sim, só tem mais medo de ir porque é longe, né? A cidade mais longe da Austrália hoje. Só que a Nath tá aí para dizer que vale a pena, né? é verdade, gente. Aí pega assim, você pega o ônibus, se não tiver carro, vai pra praia, aí vê o pôr do sol maravilhoso, volta pra casa, à noite, tem trem aqui na minha rua. Assim, eu viria pra cá. Gente, sobre a Sheila tocou num ponto sobre saudade, e eu acho que a gente até falou isso numa das lives da Connection, né, com a Natália, psicóloga. Eu não sei pra vocês, pra mim saudade vai virando rotina, sabe? Hoje eu moro no Brasil, mas moro longe da minha família igual. Então, eu faço intercâmbio dentro do Brasil, né? Então, pra mim, eu só faço intercâmbio em português agora, né? E agora eu falo tu também. Pra vocês, vocês sentem essa mesma coisa, que tipo, a saudade vai virando rotina e nem é o ponto mais desafiador do intercâmbio. É, eu acho que depende de pessoa para pessoa, né? Tem gente que eu É. acho que é muito apegada e, nossa, sofre muito, porque eu conheço pessoas que falam, nossa, eu sofro muito. Eu, olha, nunca tive problema com isso, nem no meu primeiro Será que a mãe intercâmbio. da Fernanda tá aqui ouvindo? A minha mãe tá aí, ela sabe, mas eu ligo pra ela todo dia, ou a cada 2 dias eu tô ligando pra eles, nem que seja pra falar 5 minutos. Eu tô sempre. Porque, gente, telefone, isso aqui não tem. Tá toda a família ali. Óbvio que não é a mesma coisa, né? Eu tô com tantos Sim. dias pra chegar, abraçar eles, né? Ver eles, comer uma comida brasileira, ver minha família. Mas, tipo assim, não é a coisa que mais no meu dia a dia me pega. Eu senti mais quando a mãe do Matheus, a família do Matheus veio pra cá, e aí quando a gente foi dar tchau pra eles, nossa, pra mim daí foi muito difícil, assim, porque foi a primeira vez que a gente ficou, e as pessoas foram, entendeu? É sempre a gente indo, então quando a gente tá indo, a gente tá animado, vai ver coisas novas, a gente não fica pensando no que a gente deixou muito pra trás, mas aí quando a gente fica, as pessoas vão, tu dá um baque, assim. Mas é aquilo, né? Chora 1, 2 dias, depois segue o baile, assim. É Então, eu nunca verdade. tive muito problema, não. Para mim, eu acho que os desafios são outros desafios, assim, mas eu acho que vai de cada pessoa. Tem gente que realmente sente muita, muita, muita falta, né? Eu, óbvio, né, gostaria de ter perto, mas não é algo que, meu Deus, acaba com a minha experiência, eu não estar lá com eles, enfim. Eu E é sofri muito mais. engraçado. Eu, É muito engraçado eu, porque a gente só sabe tentando. Tipo assim, eu é, imaginei que eu nunca conseguiria ficar longe da minha família. Eu achava que era um empecilho de eu vir pra cá, era ter meus sobrinhos, minha avó e tudo mais. E era uma coisa que eu não imaginava. Chegando aqui que eu vi, não, peraí, tem como viver, tem como superar a saudade, tem como passar os dias falando pelo telefone. E, gente, a minha avó tem na geladeira dela uma folha que é um print do celular dela com o passo a passo de como ligar para mim. Então, ah, assim, tudo se adapta, tudo tem como se adaptar. Eu achava que eu não viria por causa dela e hoje ela é minha apoiadora número 1 de estar aqui. Então, assim, a gente só descobre se a gente tem saudade ou não, se a gente se adapta ou não, vivendo. Então, vivam, pelo amor de Deus. Gente, a avó da Sheila tinha que estar aqui, né? Ela tinha que estar assistindo, né? Mandar um beijinho pra avó da Sheila. Ela vai assistir, juro. eu, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu lembro, assim, claramente no aeroporto, chorando muito, 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 porque eu sou muito próxima com a minha mãe e meu irmão. E eu falava, meu Deus do céu, não sei o que vai acontecer, e chorava, e chorava. E o meu irmão, na época, acho que ele tinha 15, 16 anos, ele, nossa, se você não gostar, você volta, a gente tá aqui, nada vai. Porque eu não sei, a gente tem essa noção de que a gente está indo embora e que as coisas vão mudar muito, mas ele sempre fala, a gente está aqui, não vai estar no mesmo lugar, a sua casa vai estar aqui, não se preocupa. Só que, e aí ficou tudo bem, aí eu fiquei 5 anos morando fora, e aí agora, quando eu voltei pro Brasil, fiquei 1 ano antes de ir pra Austrália, Aham. aí pegou, porque eu fiquei fora do país dos meus 22 aos 27. Eu Bastante. morei fora. É,
E aí, então, foi uma parte muito, assim, importante, grande da minha vida, que eu me desenvolvi sozinha. E aí, quando eu voltei com uma cabeça muito diferente. Então, assim, eu fiquei muito companheira, assim, e minha mãe sempre foi muito próxima, só que dessa vez, assim, a gente fazia muita coisa juntas, e aí foi difícil de novo. Parecia que eu tava. Foi a mesma sensação de quando eu tava indo embora para os Estados Unidos a primeira vez. Parecia que eu tava indo embora de novo pela primeira vez, mas é muito bom poder ter celular, tecnologia, conversar, a gente conversa todos os dias. E outra curiosidade de Dubai é. Ai, gente. Nos Emirados Árabes, você não pode fazer chamada de vídeo em nenhum Oi? aplicativo. Como assim? Então, WhatsApp, ligação de vídeo e de voz, não existe. E É aí, bloqueado no app? FaceTime, Ah, nada. Não, tá. você não consegue fazer ligação de vídeo e de áudio em nenhum aplicativo. E Os aí, imagina, cortes desse era podcast vão destruir o intercâmbio para Dubai. Desculpa, gente. E aí, imagina, eu num país que eu nunca tinha ido antes, super diferente, e a minha mãe tentando conversar comigo. E a gente não conseguia falar de vídeo. Meu Sabe? Deus. Como que ela vai saber que realmente eu estou, eu estou lá? E aí eu baixei VPN para tentar conversar e não dava, travava muito. Procurei aplicativo para conversar e assim travava demais. E eu fui ficando muito frustrada. Minha família também, assim, muito, porque tinha uma diferença de horário muito grande. Não tinha como a gente conversar direito, porque todos os aplicativos travavam, e a gente descobriu que Google Meets funcionava. Só que imagina, toda vez que eu falava com alguém, eu tinha que mandar um link do Google Meet. Eu tô chocada. Toda, Aham, toda reunião com a família era um workshop. exatamente. Era basicamente um podcast com a minha família, porque eu tinha que mandar o link do Google das pessoas para conversar comigo, porque não tinha como fazer de A outro Nath jeito. vive na, gente, a Nath vive na pandemia há muitos anos. Porque isso era pandemia, festas virtuais, eu fiz isso na pandemia. E aí eu falo, gente, na Austrália, manga, assim, e eu posso fazer ligação de vídeo com a minha família no WhatsApp. Gente, a Natália tá no É o paraíso. paraíso. Isso aqui é o paraíso pra mim. E aí a saudade não. Eu consigo matar a saudade agora aqui. Porque em Dubai tava difícil no começo. Foi Tu bem. aguentou muito e foi simpática. Aguentei muito, fui simpática, gente. Trouxe dinheiro pro Passada. país, É mesmo passando difícil, por. né? Não. Você falar com a Tá, família. Foi bem complicado. E eu não sabia, assim, direito. Eu pesquisei umas coisas antes, só que eu falei, não, talvez. Não sei se tá atualizado esse website aqui, que eu tô checando as informações. Mas realmente estava atualizado. A gente Não dá. descobriu assim também, quando a gente foi pra lá, a gente não conseguia ligar, daí a gente achou que era bug. Aí, quando a mãe do Não. Matheus veio, ela parou lá, a gente também tentou ligar e não deu. Daí a gente, então eu acho que realmente É, não funciona. não dá para fazer. É bloqueado, todos os aplicativos, FaceTime, tudo que você tenta. E aí você pode tentar usar VPN, mas é péssimo, trava horrores. E aí eu tinha que assistir propaganda. Então, imagina, eu tinha que assistir 15 minutos de propaganda para ter Ah, 1 hora de VPN para poder ligar para minha mãe. Gente, foi a prova de amor, entendeu? Ficar assistindo propaganda 15 minutos para conseguir conversar 1, 2 horas, aí depois assistia mais 15 minutos, aí renovava mais 1 hora. Então, aqui, Austrália, gente, o que é Não, terreno? por Nada. ser a por não, ser a cidade mais isolada do mundo, depende A pra quem, né? cidade depende depende pra da quem. sua perspectiva. Você consegue fazer uma ligação em vídeo para sua família? Quem me disse que você está isolado? Isolado eu tava lá em Dubai, sem O povo conseguir reclama de ligar saudade, para de ninguém. escuso. Não, gente, vocês estão olhando para o Não, ponto de gente. referência errado. Imagina se tiver que assistir 15 minutos de propaganda para conseguir falar 1 hora com a família. Aí vem pra Já é Austrália. difícil, Não. já é difícil a gente conseguir no dia 15 minutos para falar com a família. Mais 15 minutos de Aí eu propaganda, usava, gente, aí eu usava os 15 minutos disponíveis no horário ali pra ver propaganda, aí não dava. Aí eu não tem assistia no como. trabalho, às vezes, pra conseguir chegar em casa Não tem como. e poder falar com a família. Então, saudade Gente, agora não existe mais. Consigo falar com todo mundo. O fuso aqui pra mim não é tão ruim, porque são 11 horas Sim. de diferença. Então ainda tem ali uma janela.
dá pra conversar. Mas foi igual a Sheila no começo. Eu também tava dormindo super tarde, porque eu queria também contar tudo. Então eu falava, não, gente, eu preciso contar pra vocês o que tá Tinha que acontecendo. ser digitado, né? Eu falava, não, gente, eu quero que vocês sejam animados. Tudo bem, 4 da manhã, perfeito pra mim. Tá ótimo. E aí depois a gente começa assim, meu Deus, não tá ótimo, eu preciso dormir. É que no início é tudo uma novidade para quem tá chegando, é novidade para a família também, mas depois é o clássico, vira o parente que mora fora, mandando o preço do iPhone, o preço dos perfumes, e por aí vai. Nath, eu tenho uma curiosidade, o custo de vida lá é muito alto? Aluguel, como que era? Eu achava bem alto o custo de vida lá. Eu acho que você, para ter uma vida confortável, você tem que trabalhar muito ou numa coisa que seja muito bem remunerada, sabe? Eu acho que também essa outra coisa que eu gosto muito aqui da Austrália é que não importa o que você faz, com que você trabalha, você vai ser bem remunerado. Eles vêm aqui todas as profissões de maneira assim, mesma maneira, assim, você pode ser um médico, você pode ser encanador. Vão ganhar ali a mesma quantidade, às vezes até encanador aqui ganha mais. E são profissões que são, assim, bem vistas da mesma maneira, não é porque você é um médico que você é melhor, não é porque você é um encanador que... Não, aqui, eu acho que a coisa que eu mais gosto é isso, mas lá em Dubai era bem caro as coisas, assim. Com o salário que eu recebia lá, dava para pagar o aluguel, não comprava manga e comprava ali as coisas básicas do dia a dia. Eu, às vezes, gastava ali um pouco mais do que deveria, mas eu falo assim, gente, eu, nos lugares mais ricos do mundo, eu, não pobre, né, que é feio falar pobre, mas foi onde eu fiquei mais assim, gente, não tenho condições. Socorro. E meninas, o que vocês estão achando do curso de vida aí hoje na Austrália, em Sydney? A Sheila que está de mudança também, o que você está pesquisando? Conta pra gente. Muita gente fala, né, que o custo de vida de Sydney é muito alto. As pessoas, quando estão no Brasil, até levam um susto. Ai, não vou para Sydney porque o custo de vida é muito alto e tudo mais. Mas eu acho que aqui é um grande equilíbrio, né? Em Sydney, o custo de vida pode ser um pouco mais alto, os aluguéis são um pouco mais altos, mas em compensação tem muito emprego. Aí tem muito emprego que paga bem. Então eu acredito que é um equilíbrio muito justo, assim. Eu quero ir para Gold. Eu não vou para Gold porque, enfim, porque lá é mais barato. Eu não conseguiria dizer que lá é muito mais barato. Mas talvez lá eu tenha uma dificuldade um pouco maior de conseguir um emprego, né? O aluguel pode ser até uns dólares mais barato, assim. Mas eu acho que é uma grande balança. Eu acho que é isso. Sydney é um pouco mais caro, realmente, mas tem mais oportunidade, tem como ganhar mais. E Gold Coast, ok, vai morar o mercado e tudo mais, é um pouco mais baixo, mas em compensação vai ter um desafio maior para arrumar um emprego. Eu acho que é tudo um equilíbrio. E, no geral, eu não acho um custo de vida aqui muito caro. Eu acho que no mercado tu consegue ali fazer um rancho ali na semana, pagar $50 para viver direitinho. Se comparar com o Brasil, tu nunca pagaria R$50, né? Nunca pagaria um valor tão baixo para viver na semana. Então, tipo assim, o arroz é $1, a carne é um pouco mais cara, mas o frango é $8, um quilo de frango. Então, eu não achei o custo de vida não foi algo que me impactou, assim. Eu acho que é bem justo conforme as oportunidades de cada cidade. E para você, Fê, o que você acha? A Fê é a rainha das contas aí, né? Eu acho tudo caro. A Fê acha tudo caro. Eu quero ter conta o pet sitting, né? Explica para todo mundo, você é a rainha das contas, explica o que você acha de aluguel. A Fê tem muito para falar de custo de vida também. A minha internet tá boa, vocês estão me vendo? Eu tô trancando aqui pra mim. Tá, enfim, vou falar. Eu acho meio caro, tipo assim, eu acho tudo caro, mas eu já me acostumei, né? Eu acho caro no sentido de, tipo assim, pelo que tu recebe, sabe? Tipo assim, tu consegue ir pra outros lugares, ou nos Estados Unidos, ou sei lá, em outros lugares tu consegue pagar muito menos numa qualidade maior do que aqui. É nesse sentido que eu acho caro. Mas também não tem o que fazer, sabe? É caro, vai vir aqui, vai pagar isso mesmo. Eu não tenho com o que comparar. Eu comparo com Cachoeirinha. Tu compara com os Estados Unidos, né? Sim, Dá licença. exatamente. Então, tipo, nesse sentido, eu acho, sim, caro o valor. Mas, tipo, não é, meu Deus, eu não consigo pagar. É caro, eu não consigo pagar. É pelo que tu recebe, tu paga muito mais do que em qualquer outro lugar no mundo, eu acho. Só em Hong Kong, talvez, que seria
mais... Não, tem algum outro lugar do mundo que é mais caro, mas enfim. Isso eu acho caro. A alimentação eu não acho tão cara, não. Tipo assim, dá pra... Se tu não for sair, porque pra tu sair também eu acho tudo muito caro pra sair aqui. Mas, de novo, é aquele caro, literalmente, que tu consegue pagar, só que é caro pelo que tu recebe. E tanto é que o aluguel, a gente tá fazendo o pet sitting, né? A gente fez por 2 meses, a gente ficou sem pagar aluguel fazendo pet sitting, que era cuidar de cachorro, gato, enfim, já cuidei de galinha, de peixe, de coelho, já cuidei de tudo. E aí, em troca de hospedagem gratuita. Então, a gente ficou 2 meses fazendo isso aqui em Sydney, é bem possível. E agora a gente também está se mudando de Sydney, vai para outro lugar, né? Que eu não vou falar ainda, mas no lugar que a gente está indo agora, em setembro, a gente também vai fazer pet sitting. A gente já tem pelo menos 1 mês de acomodação gratuita lá também. Então, tipo assim, dá para economizar desse jeito, pelo menos, né? A gente paga aqui em Sydney, a gente paga ainda barato no nosso aluguel, a gente paga $450 a semana para um apartamento de 2 quartos e um banheiro, só que é 50 minutos, né? De trem, é um pouco longe. Mas é um apartamento bonzinho até, assim, só que pra gente, tipo assim, a nossa realidade a gente acha muito caro, de tipo assim, dá pra pagar? Dá, mas tipo, pelo que a gente recebe, pelo nosso estilo de vida, não faz sentido, sabe? Ficar gastando tudo isso. Então, depende muito de cada um, né? Mas eu acho tudo caro, gente, aqui, tudo caro. Mas é legal trazer valores. É legal trazer valores. Tipo assim, hoje, isso que eu ia falar. na Austrália, eu divido o quarto. Eu nunca tive um quarto só pra mim. E eu pago $250 pela minha cama, né? É um quarto com 2 meninas. Mas quero saber quanto que a Nath paga em Perth aí, a cara que ela fez, que eu quero saber. Lá deve ser mais barato, pelo jeito. Isso é Sydney, isso é Em Sydney. Dubai é $3.000. Em Dubai a gente não compara, mas aqui eu pago 280, e aí tem um quarto gigantesco, um closet enorme, cama de casal, pra mim. E aí eu divido com mais 2 pessoas, um brasileiro e uma italiana. Mas eu tenho, tipo, um quintal enorme, mas cama. Mas o quarto não. Eu fiquei, gente. Não, tá vendo, gente? Vem pra Perth. O mês paga uns $30 a mais, aí você tem um quarto sozinha, numa casona, não divido com ninguém. Tô falando aqui, é maravilhoso. É 30 minutos do centro da cidade. Não é uma localização incrível, assim. Realmente, é um pouco caro. E agora, na minha ida para Gold, eu vou morar 15 minutos da minha escola, a pé, e vou pagar 240 para também dividir quarto. Então, assim, é aquilo. O centro da cidade sempre vai ser mais caro, né? A minha escola lá em Gold vai ser bem no centro. Então, não é um valor muito barato, né? 240 por um quarto dividido. Mas eu sei que para lá, em bairros mais afastados, tem como pagar esse mesmo valor, de 280 pelo quarto inteiro. Então, depende muito também da localização, né, do lugar. A minha rua, assim, eu dou 5 passos, quase, e eu tô no trem, e dá 15 minutos pra City. Então... Eu acho que vai muito de cada um o valor, né? Mas quando eu digo que é caro, é isso, sabe? Tipo, todo mundo diz, nossa, tu paga muito barato. Eu não acho muito barato pelo que eu recebo e o quão longe é da cidade. Eu moro muito longe da cidade, gente. E daí, tipo, pra mim faz diferença eu morar perto da cidade ou morar perto de uma praia, entendeu? Então, tipo, eu acho caro. Ô, Fê, mas como que funciona bem o pet sitting aí? Conta pra galera. Tipo, é um app? Como que é? Isso, é um aplicativo. Aí eu tenho desconto, gente. Se quiserem, me chamem lá. Faça o merchan, aproveita, faça o merchan. Mas é um aplicativo que é tipo Tinder. E aí tu vai lá gente, e é o aplica Tinder dos tudo. cachorros. É o Tinder dos cachorros e das pessoas que querem cuidar dos cachorros. Então, você vai lá e aplica, tipo assim, tem lá todas as listas de pessoas que vão viajar e elas precisam de ajuda pra... vou viajar por 1 mês, eu preciso que alguém cuide do meu cachorro, do meu gato, do meu papagaio, enfim. E aí tu tem um perfil lá, a gente criou o nosso perfil, eu e o Matheus, né? E tu vai lá e aplica, manda, oi, tudo bem? Acho que eu vou ser uma boa cuidadora do seu animalzinho, não sei o quê. Daí, normalmente, alguns fazem ligação de vídeo, outros tu vai lá conhecer, enfim. E aí, eles mostram lá a rotina, tudo bonitinho. E tu fica lá na casa deles, de graça, não paga nada.
pra cuidar do bichinho, só tem que botar a sua rotina dentro da do animalzinho, né? E Mas, tipo é só cachorro e gato ou tem de tudo? eu já cuidei de galinha, de peixe, de coelho, de cachorro e de Não, gato. galinha. Gente, eu não sabia nem que tinha galinha Galinha. na Austrália, tá? Detalhe. Eu não aguento. Eu No não aguento. Natal eu cuidei, a gente ficou 10 dias de No graça. Natal ainda, coitada, ela ceia depois. 10 dias de graça, a gente ficou em Nelson Bay, numa casa gigante, linda, assim. E aí eles tinham uma galinha, daí a gente só tinha que dar comida pra galinha, dar água, e é isso. Ela ficava lá. E era muito de boa. Então, é muito legal. É uma ótima opção, assim, não só para morar, mas também para viajar, né? Tipo assim, no Natal a gente pegou uma casona na praia e tal. Mas eu acho que para morar tem que ter o. Não é qualquer um, né? Eu e o Matheus, a gente é meio doidinho, então a gente consegue fazer isso, a gente vai mudando de casa em casa, a gente não se preocupa com isso. Tem gente que não conseguiria, né? Mas teve vezes que a gente não conseguia emendar um pet sit no outro, então a gente tinha que ficar num hotel, ficar em hostel, a gente fazia isso também. Mas a gente economizou um dinheirão, gente, então valeu a pena. Tá indo toda a economia para minha viagem para Nova Zelândia agora. Tá tudo, valeu a pena. Oi. É Eu por tô isso que a normal pra Fernanda vai para você? Nova Zelândia e eu não. Exatamente. Eu tô normal aqui pra vocês? Sim, tá funcionando. Ah, tá. É que deu uma falhadinha aqui pra mim, mas parece que voltou. Mas, gente, eu tô passada que cuidou histórias. Esse intercâmbio realmente, olha, surpreende, né? Quem diria que ia sair de Gravataí para cuidar de galinha lá na Austrália? Sim, Eu mas perguntei. os perrengues que a gente se coloca, né? Precisaria? Não precisava, mas a gente quer. Eu perguntei que animais que você cuidava, porque quando eu morei em Dubai, sempre em Dubai, eu tive um camaleão de estimação e depois tive uma cobra de estimação. Gente, E eu queria muito levar a cobra pro Brasil, só que não Natália, podia, não podia, gente. Aí eu fiquei super triste, aí ficou com meu amigo. que bom, A né, gente que tinha não uma podia. cobra. Eu fiquei muito chateada. Eu queria muito ter trazido. E pra cá também não dá pra trazer. Mas ele ficou Essas lá com meu amigo. coisas, eu juro pra quem tá aí assistindo, gente, isso não tava nada programado. Eu não sabia nem que a Fernanda já cuidou de uma galinha tão pouco que a Natália tinha uma cobra. Agora, Sheila, o que você tinha, além de gatos? Eu tinha uma vesícula, né? Agora eu já não tenho mais. Não, dentro disso tudo, eu só quero saber, assim, ó, das experiências que vocês estão passando hoje, qual foi o maior perrengue que já teve na Austrália aí? Para mim, o meu maior perrengue foi que eu tive que fazer uma cirurgia semana passada. É a única coisa que eu descobri na Austrália. Eu não tive nem cobra, nem galinha, nem nenhuma experiência com animais. Minha experiência mais foi hospitalar. Ai, Eu esse- não passei nada aqui na Austrália, só uma vez estava indo pro trabalho distraída e tinha olhado o número do ônibus e era um dia bem chuvoso, estava conversando com a minha mãe. Ai, nossa, eu vou te mostrar o caminho para ir pro trabalho. E aí eu tô assim olhando o mapa dentro do ônibus já, e aí eu, nossa, tá se afastando um pouco do caminho normal. E aí eu tinha entrado no ônibus errado, e é porque eu tava tão assim distraída. E aí, então, eu moro aqui, é o centro de Perth é aqui, meu trabalho é aqui. E então eu vim pro centro para pegar o ônibus, e aí o ônibus voltou pro outro lado. E aí, maior chuva, eu falei, ai, tchau, mãe, vou ter que desligar, porque claramente não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. E aí tive que pegar um táxi para o trabalho. Mas fora isso, gente, a Austrália tá ótimo. Perrengue só nos Emirados já Árabes. gastou suas fichas lá em Dubai. Eu acho que Não, eu todas também as não. fichas. Em Dubai, antes das meninas falarem, não sei se vocês sabem, lá é um deserto, né? Foi uma cidade construída no deserto. Então, não chove. E aí, o que eles fazem? Tem chuva artificial. Não sei, tem vários vídeos na internet explicando como que eles fazem isso, mas lá tem chuva artificial, então o governo ela paga, o pessoal, sei lá, manda os negócios pro céu, para as nuvens e chove. Eu Só já que tô aqui acontece. pensando nas pessoas com as mangueiras, né? Mas o que acontece? É uma cidade construída no deserto e não chove, então não tem o quê?
escoamento, não tem bueiro. Você anda na rua, não tem bueiro, não existe bueiro. E aí, como que você faz uma chuva artificial num lugar que não tem, um país que não tem bueiro? Alaga. E aí, ano passado, acho que foi ano passado, eu peguei uma chuva horrível. Não só eu, né? Todo mundo que mora lá, alagou tudo. E eu trabalhava numa companhia aérea, na Emirates. E aí eu acordei, vários e-mails que vários voos tinham sido cancelados porque choveu tanto que as pistas de voos alagaram, então os voos não os aviões não podiam decolar e nem aterrissar no aeroporto em Dubai. Então foi o dia inteiro, um monte de ligação. E não só isso, eu cheguei lá para pegar, eu tinha um ônibus do trabalho, então ele parava em frente à minha casa. E aí eu cheguei lá, adivinha? Água. Eu pisando dentro da água para entrar no ônibus, levei a Havaiana dentro da minha mochila, mais de um par, porque minhas amigas também, tipo, pelo amor de Deus, eu vou chegar no trabalho encharcada. Se você puder levar a roupa para mim, aí com a mala cheia de roupa, Havaiana, e lá no trabalho rezando para parar de chover. E não parou. Aí tive que ir embora, né? Acabei de trabalhar, fui embora. De novo, tudo alagado, entrei no ônibus, e aí a gente tá no meio, assim, quase chegando na minha casa, tinha um viaduto, e o viaduto super alagado, assim, tipo, muita água, e aí eu começo a ver a água entrando dentro do ônibus que eu tava. Aí eu, ai, o que eu vou Gente, fazer? Aí eu já comecei a pensar, vou conseguir chegar em casa? Vou nadar, vou nadando pra minha casa? Será que o ônibus vai parar de funcionar porque entrou água no motor? sabe o E que já que é o comecei a auge disso tudo? É que eles causaram a sua própria enchente. Exatamente. E aí eles mandavam os caminhões para conseguir drenar água. Os caminhões ficaram alagados também, porque era muita água, eles não conseguiam. Foi um caos. Foram assim uns 3, 4 dias. E foi nessa semana que eu falei assim, eu vou embora. Foi aí que eu comecei, acho que foi aí que eu entrei em contato com a Connection. Foi aí que eu comecei a ver a Austrália. Eu falei, chega, não dá mais. Consegui chegar em casa, encharcada, o tênis todo molhado, mas cheguei. Só que realmente, assim, eu vi a água entrando dentro do ônibus. E tinha gente que pegou um ônibus que era menor do trabalho, que a água chegou até o motorista. Tinha vídeo do motorista dirigindo o ônibus e a água, assim, na bunda, coitado. E aí, Meu a Deus. Austrália tem bueiro, gente. Tem bueiro aqui, tá? Então, mas, de novo, tem Alaga às bueiro. vezes. Alaga às vezes, mas tem bueiro. Pode fazer assim, manga. Dá pra comprar. E não, Já tá melhor. Gente, é um e eu não acho auge. que um dia eu vou. Eu não acho que vou pegar ônibus e vou ter que ver a água subindo. Nadar. Tava. Não. E Eu tô quase. chocada que Dubai é Aham. muitos pontos negativos pro ponto positivo de ter uma cobra. Não tá compensando. Não, Não, gente, não compensou. Não compensou. é que Não não bate, bate, né? Não, e aí parecia, juro pra vocês, assim, no dia seguinte parecia aqueles filmes, assim, de fim do mundo, que aí era um monte de carro abandonado Caraca. na rua, aí as avenidas, tinha lugar que estava muito alagado, então os carros começaram a ir na pista ao contrário, pra conseguir, foi um caos, foi um caos, aí eu falei, ah, Gente. não, Passada. e não pode, não pode falar sobre isso. Eles não gostam que as pessoas falem. Teve uma influencer lá que estava postando quando estava acontecendo, estava explicando o que estava acontecendo. O governo viu e ela recebeu uma multa, acho que de 100 mil dirhams. Natália, se a Por gente fa- receber a multa, você vai pagar, tá? Não, mas eu não tô mais lá. Eu não tô mais lá. Eles vão ter que Então, pode ser eles influencer aqui vão na ter Austrália, pelo Eles menos. Lá vão ter não. que traduzir e tudo mais. Lá, você não pode falar os perrengues que você passa. Aí, acho que dá uns 300 mil reais, eu acho, de multa. Oi, Natália, Natália. Porque contaram o que estava acontecendo. E eles não gostam realmente, assim, que o pessoal tenha essa visão real Que de como é o interessante, país. né? Uhum. Caraca. É bem assim, eles assim, tem informações que eles não divulgam. Então, se você Nem o trabalha chat ali. GPT chegou lá. Não, eles realmente não divulgam nada. Tem Deve várias ser por coisas isso que assim não pode super fazer estranhas. vídeo, né? Ligação de vídeo, mostrar as coisas, tipo. Pode ser também, porque acontece assim muita coisa assim de. Não vou falar pra não cair. Mas Mas interessante. de pessoas assim que por conta da pressão de trabalho e eles não Sim. divulgam. Acontece assim todo mês Caraca. e ninguém sabe.
É, Mas aqui agora na vocês Austrália eles sabem. divulgam, né? Acontece, mas eles divulgam. Eles são mais abertos. Exatamente. Não, lá não, é só, assim, só coisa Sim. boa. Ai, vai abrir um hotel novo, ai, não sei o que lá. Mas as coisas, assim, ruins, Só Vê, né? eles não falam e nem as pessoas podem falar. Então, gente, desculpa. Eu acho que Acabou o em breve sonho. vocês vão receber uma multa aí na casa de vocês, porque agora vocês também sabem. A Connection vai ajudar o pessoal a Acabou o pagar. sonho. Não, a Connection não vai ajudar. Mas também, se tem alguém aqui que pensou em ir para Dubai, já não pensa mais, né? Resolveu o Ah, já problema. muda. Já muda. Austrália, gente, Austrália. Austrália e Irlanda. Austrália e Irlanda. São os lugares. Não recomendo Emirados Árabes. Tá mais pacífico, mais normal. Mais Pode tranquilo. ser Isso influencer. quando não cancelava o voo, porque a gente tava lá no meio do. Quando tava tendo guerra, gente. Eu tava lá, no Nossa. meio. Gente, a Austrália. A Olha, Austrália. não tem, né, um emojizinho aqui pra gente subir de Austrália, mas realmente acho que aprendemos bastante para onde não ir. Gente, Isso. meus perrengues não são nada. Ó, para mim, acabou. Eu não tive muito perrengue, não. Tipo, aqui na Austrália, pelo menos. Em outros lugares, bastante. Mas já desmaiei em avião, já desmaiei no meio do Canadá, já tive... Gente, já passei por... O desmaio foi pior, né? Mas aqui na Austrália, eu acho que o mais, assim, é de, tipo, entender, às vezes, as pessoas. Eu sou fluente em inglês, mas eu não entendo as coisas, às vezes, né? Eu dou aula de robótica, às vezes, e para criança, gente. Aí, tipo assim, no início, as crianças vinham falar comigo, me perguntavam um negócio, eu... Aí ela repetia, deu. Não pode. E a criança fica irritada, tipo, como assim? Tu não tá me entendendo? Eu não tô entendendo, me desculpa. Mas aí depois dá risada e passa, tipo assim, tirando os perrengues que a gente se meteu de alugar nosso apartamento, ir para outro lugar. Quando a gente tava no Japão agora, 2 dias antes de voltar, a gente não sabia onde a gente ia dormir, porque a gente alugou o nosso apartamento, a gente não pensou no resto. Mas aí deu certo, sabe? A gente vai, esses são os perrengues que a gente se colocou, assim, mas de resto não tem nada que a gente não resolva. Da experiência acadêmica de vocês, o que vocês... a Fê já concluiu o curso, né? Então, Fê pode falar o que você achou também. E, Nath, o que tá achando? Sheila, em relação ao inglês, o que vocês acharam e acham da experiência acadêmica como um todo? Quem aí já viu mais de intercâmbio, né? Até fala também, eu senti com tempo, né? Conta aí pra galera. É pra eu ser sincera? Pra ser Tô sincera. brincando. Não, eu acho que, assim, pelo menos da minha visão e do meu lado, eu não queria vir para estudar, né? Assim como eu acho que grande parte das pessoas que vêm para cá. Então, o meu objetivo era vir para trabalhar, e o jeito de eu trabalhar legalmente era estudar. Eu acho que, tirando quem não fala inglês, eu acho, né? Porque quem não fala inglês, eu acredito que seja uma experiência muito mais válida, porque tu realmente vai aprender. Mas se tu já sabe o inglês, tu meio que acaba pegando os outros cursos para, tipo assim, ter a opção de continuar trabalhando aqui, né? Não que não seja útil, sabe? Mas eu acho que pelo que a gente recebe, assim, é meio que, tipo, tu tá ali porque tu tem que fazer as tuas atividades, entregar para continuar com o teu visto. Eu acho que no currículo agrega, porque daí tu vai ter ali no currículo que tu fez um curso, tipo, eu fiz gerenciamento de projetos. Pô, eu tenho no meu currículo que eu fiz um curso de gerenciamento de projetos na Austrália. Eu acho que nunca vai ser ruim, entendeu? Eu acho que sempre é válido. Sempre válido, com certeza. Mas eu te dizer, assim, que, nossa, eu aprendi coisas... Uau, incríveis que eu não aprenderia, daí eu vou estar um pouco mentindo, sabe? Então eu acho que é um pouco assim, tipo, tu tá aqui, tu tem que estudar, porque tu tem que, mas não é como se, né, fosse, meu Deus, mudou a minha vida este curso. E essa é a real, gente. Eu acho que, tipo assim, eu gosto de falar real porque eu conheço pessoas que vêm e me chamam, às vezes no Instagram, e falam: ai, porque eu troquei de escola, porque eu não gostei daquela escola que eu tava achando muito ruim, daí eu troquei, e essa é pior que essa, não sei o quê. E eu fico, gente, tipo assim, vocês estão vindo com a cabeça de que vai ser uma faculdade, que vai ser um negócio assim que você vai mudar. Então, eu acho que tem que botar as expectativas. E essa é a real. O governo sabe disso. A Austrália sabe disso, as escolas sabem disso, eles fazem de um jeito também que tu consiga manter ali enquanto trabalha, porque eles também sabem que no fim tem gente que nem tá ali porque quer, sabe? Eu tive muita sorte na primeira escola, a única escola, né, porque depois a escola fechou, aqui eu tava, mas teve esse perrengue também, mas a primeira escola que eu vim,
ela era muito boa. Tipo assim, o meu professor era muito legal, eu gostava muito dele. Então, por mais que às vezes eu não aprendesse assim, nossa, um conceito muito. Eu achava muito legal. Tipo, o professor em si, ele trazia a cultura da Austrália, coisas assim que. Tipo, e além do curso, né? E eu achava muito legal, tipo assim. E é um ótimo jeito também de conhecer pessoas e tal. Mas também tem isso, né? Não sei se tu sentiu, Nath, a Sheila eu acho que é um pouco diferente, porque o inglês tu vai todos os dias, então tu consegue ter uma conexão muito maior com as pessoas do que o VET, que é o que eu tava fazendo, que era uma vez na semana, então tu não conhece muitas pessoas. Então eu também sentia isso, sabe? Eu ia lá bater ponto, ia lá toda semana, voltava e era isso, sabe? Eu tava super animada, porque eu pensei, eu vou conhecer pessoas e tudo mais. As minhas aulas são todas online. Eu não vou pro meu campus. Eles mudaram e aí eu não conheço ninguém. E aí gente, eu baixei Bumble Best Friends para começar a fazer amizades, porque o meu curso é 100% assim, tem uma vez na semana que eu posso ir pro campus se eu quiser, para tirar dúvidas com trabalhos e tudo mais, mas as aulas são online, então eu acho que o lado ruim disso é realmente não conseguir conhecer ninguém, porque eu tava realmente animada, sabe, para fazer amizade e tudo mais. É bom Ainda ir na mais o parte. seu curso que é mais intenso, né, Nath? Conta para o pessoal qual curso que é o de Eu tô marketing. fazendo marketing e comunicação, mas eu acho que foi assim, igual a Fê falou, eu tô aprendendo bastante coisa bem legal, mas nada, porque eu me formei em comércio exterior, então marketing era uma das minhas matérias, então até agora não teve, assim, muita conteúdo que eu já não tinha aprendido no Brasil, mas é bem legal, assim, no sentido de perspectiva de como é na Austrália, sabe? Então, por exemplo, a gente tem que analisar o mercado australiano e tudo mais. Então, essa semana a gente analisou como funciona o Instagram do Starbucks nos Estados Unidos e na Austrália. E se você olhar, tipo, da Austrália é tipo, abandonado, basicamente. Sabe? E dos Estados Unidos tem, tipo, como é muito popular o Starbucks lá, sempre tem alguma coisa nova, um drink novo. Então, é bem legal ter essa perspectiva de entender realmente como o mercado australiano trabalha. E isso é bom para qualquer área, sabe? Porque você aprende assim, como eu posso me introduzir melhor no mercado australiano, é dessa maneira aqui que eles divulgam, que eles fazem as coisas. Mas foi igualzinho assim a Fê, que eu tenho um professor que eu gosto bastante, então a aula fica bem dinâmica, bem legal. Aí eu gosto bastante assim, de participar, eles ajudam bastante. Eu só queria, assim, é que eu tô trabalhando, então é bom a aula ser online, porque eu saio correndo do trabalho e venho para casa, e aí dá tempo de tirar o tênis, abrir o computador e começar a aula. Porque se eu tivesse que ir pro campus, eu acho que ia ser mais apertado, não sei se eu ia conseguir. Então, essa é a parte boa de ser online, mas eu queria, assim, poder conhecer mais. Porque eu não acho que o pessoal da minha sala vai lá, porque tem gente que tá. A minha sala não é só para quem tá em Perth. Tem gente que tá em Brisbane, tem gente que tá em Sydney, então não tem tanta. Acho que eu não conheceria tanta gente. Mas eu tô conhecendo o pessoal, assim, no trabalho agora. Tô fazendo, a gente vai sair hoje depois do trabalho, porque agora são 8h25 da manhã. Então ainda tem o dia inteiro, e mais tarde a gente vai sair. O que eu achei. Eu ia dizer que o que eu achei engraçado no VET, não sei se tu sentiu também, Nath, de tipo assim, que é um ano inteiro, né? Daí tu entra assim em tal termo, só que tem pessoas que já estavam em outro termo. E aí tu fica meio perdido, às vezes, no início do primeiro semestre. Tipo... Eles começam a conversar, né? Tem, assim, o professor já conhece alguns alunos, então eles começam, e aí eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu falei, na minha cabeça, eu ia chegar e todo mundo ia começar junto, tipo, todo mundo no mesmo barco no primeiro dia. Tipo, sim, e aí bem-vindos, vamos começar. E não é assim que acontece. E ele perguntando assim, como foi as férias, gente? Eu fico, gente, eu tô no lugar certo, eu acho férias. Foi bem. Eu demorei assim uma aula para entender que o pessoal estava vindo de outros semestres. Mas foi realmente isso. Eu fiquei, gente, mas como assim, como foi as férias? Como vocês já se conhecem? Será que eu tô na aula certa? Que férias? Eu acabei de chegar. Mas isso, assim, eu acho que por conta disso também que é mais difícil criar ali umas amizades, porque o pessoal já se conhece também, então já tem ali uns grupinhos. Mas o Bumble Best Friends está sendo legal. Eu saí com 2 meninas australianas para tomar café da manhã e para almoçar. Então é uma opção para que não vai para a escola
e conhece gente, ou às vezes assim no trabalho, então tá sendo bem legal isso. Que legal, Mas o Nath. curso eu tô achando interessante, mas talvez no próximo semestre sejam matérias assim que eu não tenha Já conheci. tanto. Mas eu tô gostando, tá E para legal. introduzir para o pessoal, gente, na Austrália não tem esse ano letivo igual ao do Brasil. Então, os estudantes podem realmente começar a aula no curso de inglês toda segunda-feira e no curso vocacional em todos os inícios que aquele curso tem ao longo do ano. Só que você pode começar com uma turma que já começou, porque são matérias, né? E aí cada turma está fazendo aquela matéria em um momento do curso. Então é natural esse sentimento das meninas, tipo, meu Deus, mas essa menina já está aqui há um ano. E eu comecei agora, que aí cada estudante tem um ritmo diferente. O curso vocacional é muito popular para quem já está na Austrália, né? Então, é uma dinâmica mais acelerada, é um público, né, que já tem vínculo. E aí, fazer amizade é mais difícil mesmo. Agora, para a Sheila, conta pra gente, Sheila. Bom, o meu cenário é bem diferente delas, né? Porque eu vim estudando inglês e realmente eu não tinha um inglês bom, eu precisava vir estudar inglês. E eu também queria muito viver essa sensação de uma turminha reunida, uma turminha que faz joguinhos na aula, uma turminha que leva as comidas típicas de cada país para fazer o food week da semana, lá da escolinha. Então, a vibe do curso de inglês é completamente diferente do que vocês falaram, assim. É uma turma mais unida, né? Apesar de entrar Sim. e sair de gente toda semana, acaba sendo uma turma mais unida, porque a professora é sempre a mesma. Então, a professora, né, na segunda-feira, quando a gente entra, ela te introduz para a turma te conhece, provavelmente alguém que tu conheceu nessa semana vai sair na outra segunda. Então, vai fluindo, mas vai fluindo diferente, porque daí a professora vai fazer uma super dinâmica com todo mundo, e aí vai levar uma bola grande. A gente fez uma dinâmica uma vez que a gente tinha que falar as características dos colegas. Eu tinha que escolher um colega, ver um colega e falar as características dele em inglês. E eu tava com uma bola assim de pilates na mão. E aí eu falava, eu não vou falar inglês, óbvio. Mas eu falava, ele tá usando tênis branco. Ele tá usando casaco azul. E aí, quem é a pessoa que eu tô descrevendo sai correndo. E eu tenho que jogar a bola nela. Então, assim, são coisas que acontecem na aula de inglês, né? É uma vibe muito diferente. E era o que eu esperava, assim, era o que eu precisava aqui, porque eu não tinha o inglês e eu não tinha muitos amigos. Então, até eu acredito, Marcela, que até quando a pessoa tem inglês no país dela de origem, mas ela quer viver, né? É o primeiro intercâmbio dela, principalmente, o curso de inglês é mais indicado. Justamente porque é ali que a vida é ali que a vida acontece. É ali que tu vai conhecer alguém que vai alugar um apartamento contigo, é ali que tu vai conhecer um amigo para sair final de semana. Eu acho que a vida aqui, para mim, ela só começou a acontecer mesmo depois do inglês, que foi onde tudo começou a fluir. Ai, que legal. Gente, a gente fez um tour de todos os assuntos possíveis aqui hoje, perrengue, fizemos um tour em Dubai, um tour em Sydney, um tour nas experiências das meninas. A gente já sabe das novidades. Acho que realmente aqui de bagagem de vivência, quem ficou até o final, tem, viu? Vou abrir um podcast só de Dubai. Eu preciso de um podcast só de Dubai. Eu estou alucinada por Dubai. A gente precisa um podcast só das histórias da Natália. Enquanto tem muita gente. Eu imagino, Nath. Eu vou abrir para as perguntas. Galera, quiser fazer pergunta aí para as nossas convidadas, o chat está aberto, pode perguntar. Mas, enquanto isso, para encerrar, meninas, deixem um conselho prático para quem está aqui no Brasil hoje e planejando o intercâmbio. O que vocês deixariam aí de conselho? Vai eu primeiro. Vai eu, então. O que eu diria de conselho é organiza financeiramente a tua vida antes de vir, pelo amor de Deus. Porque eu acho que a gente, às vezes, começa a ficar muito animado com o que tá vindo e tal, a gente esquece dessa parte. Só que tu chega aqui, mesmo que tu chegue, tu tem conta para pagar, né? Tu tem que achar um emprego, aí tem os cursos, tu quer trabalhar de pedreiro, aí tu tem que fazer curso. Daí, se tu quer trabalhar no traffic control, tem que fazer outro curso. Aí, se tu quer trabalhar atendendo pessoa no café, tem que fazer outro curso. Esses cursos é tudo no mínimo $100, entendeu? Aí vai somando assim os valores das coisas e acaba, tipo assim, tu acaba tendo gastos que tu não espera. E também tu não pode garantir, tipo assim, eu vou chegar em um mês, eu vou ter emprego. Tem gente que consegue uma semana, tem gente que não consegue. Então depende de muitas coisas.
Então, eu acho que ter um bom planejamento financeiro é, tipo assim, não vem apertado. Se precisa esperar mais um mesinho, 2, para, tipo, vir, espera, sabe? Organiza, guarda esse dinheiro para depois vir mais tranquilo, porque senão, aí sim tu vai vir num perrengue, vira uma bola de neve, tua experiência acaba sendo ruim, e tu acaba querendo voltar porque foi ruim, entendeu? Então, aguenta o coração. Tipo assim, às vezes o processo é meio longo, mas quando chega aqui só flui. É verdade. Nath. Eu acho que para não ter medo. Eu acho que perrengue faz parte, é uma adaptação, é um lugar novo, mas eu acho que vale a pena, sabe? Eu acho que a gente, como a gente estava falando no começo, dá medo, e a gente fica se perguntando, será que eu vou conseguir? Será como que vai ser a saudade da família? E aí eu acho que pensar que você sempre pode voltar, Uhum. então, para viver, sabe? Acho que não dar esse primeiro passo, acho que sem medo, segurar ali na mão da Má e, e torcer para dar tudo certo, visto aprovado e vir. Sim, se preparar, né? Como a Fê falou, financeiramente e tudo mais, mas eu acho que o primeiro passo, assim, tentar tirar esse medo, acho que é a parte mais importante. Que depois disso, você vê, a Sheila veio para ficar 6 meses. E aí, porque você acha que, eu acho que isso aqui é o máximo que eu aguento. E aí depois, quando você chega e começa a viver, você vê que não é tão difícil, não é tão ruim, não é tão complicado. Então, eu acho que todo mundo tem que, assim, tentar deixar, assim, obviamente se preocupar com as coisas, mas viver a experiência do intercâmbio sabendo que tem muitas chances de dar certo, de você querer ficar mais tempo. Que saudade a gente tem gente que tem chamada de vídeo. Chamada, a gente, tipo, saudade a gente consegue conversar, É verdade. trabalho a gente arranja. Então, assim, todos os perrengues, eles acabam se acertando. Então, só venham sem medo. Com consciência, mas sem medo. A gente Ai, falou tudo, eu não tenho mais falou o que dizer. tudo. Mas eu acho que o meu conselho é justamente esse, assim, sempre pesquisar muito, né? Ir atrás de referências, ir atrás de como vai ser a vida, claro, pesquisar, ir atrás de agência, conversar com a Marcela, tirar as dúvidas, mas ter a certeza de que só vivendo. Não adianta passar a vida inteira pesquisando aí, sonhando em como vai ser. E sofrer. Não adianta sofrer antes. Eu não sei se eu vou chegar. Eu sofria muito com o inglês. Eu pensava, gente, eu não vou conseguir fazer nada em inglês, eu não vou conseguir me comunicar num banco, eu não vou conseguir. Como é que eu vou comprar um chip de celular? Eu já vinha pensando e sofrendo muito, como que eu vou pedir? Será que eu vou usar o tradutor? Eu sofria muito com isso. E, gente, não tem. É só vivendo, é só chegando aqui, botando a cara a tapa e falando, e tentando fazer, e vivendo. E, claro, pegando experiências de outras pessoas, pegando referências, mas ter certeza de que, gente, depois que tem a coragem, atravessa o planeta e chega aqui, flui. Parece que não, mas flui muito. O Eu acho conselho que é esse, é só ir. Eu acho que a Austrália é um país muito aberto para imigrante, então eles estão acostumados. A pessoa tem medo de errar, de não conseguir se comunicar, só que todo mundo já sabe, já entende que algumas pessoas não conseguem. Tem pessoas que moram aqui há 10 anos e não falam inglês, gente. Isso acontece É, bastante. Então, eles estão acostumados a lidar com pessoas que não falam, que têm um pouco de dificuldade. Então, a gente acha que vai ser, meu Deus, como é que vai ser? Mas eu acho que eles são muito abertos a esse tipo de pessoa também. Então, eu acho que é muito mais tranquilo, né? E dentro falou também, mente aberta, né? Tem que vir com a mente aberta, gente, assim, vai... Quando a gente está no Brasil, a gente não entende. A Marcela fala 1000 vezes, gente, olha só, a Austrália é um país aberto, eles vão tentar te entender. A Marcela fala 1000 vezes, não entra na cabeça. Só vai entrar na cabeça quando tu chegar aqui e tu viver o negócio. é tão multicultural. É muito multicultural. E tu falou de experiência também, de, tipo, ver as experiências dos outros. Eu acho isso muito válido também, mas eu acho que também é muito importante tu lembrar que a tua experiência não vai ser igual a dos outros. Porque a gente, às vezes, vem com a experiência de, tipo, sei lá, a Marcela trabalhou num café. Então, talvez eu me imagino lá num café, não sei o quê. Sabe? Tipo, mas vai ser totalmente diferente. Então, tu tem que abraçar um pouco
a tua experiência, não tem como tu querer Exato. copiar a experiência do outro, porque nunca vai ser igual, sabe? Então, dá um pouco de quebra de expectativa isso, tu saber que a tua experiência vai ser única e tá tudo bem, sabe? Eu ia dizer um negócio, Sheila, que é engraçado que tu falou do Viagem da Fer, que tu me seguia, daí tu começou a pensar, né? Tipo, talvez, imagina eu lá, não imagino. E eu conheci a Connection por causa da Sheila, porque eu seguia a Sheila no Instagram, que a gente era amiga há muitos anos. Eu vi ela tá trabalhando numa agência de intercâmbio, que vai para a Austrália. Vou lá ver. Vou chamar essa Eu conheci a Connection por causa da Fer, porque eu comecei a pensar em vir para a Austrália, e aí uma amiga minha me mandou o Instagram da Fer, eu falei, meu Deus, e aí eu vi que a Fer veio com a Connection, aí eu entrei em contato com a Connection. Olha aí, amei. E aí eu conheci, a minha cunhada me mandou um vídeo de uma menina que faz vídeos aqui, mora aqui em Perth, e aí eu vim morar com ela. Nossa, tu vê. É muito doido, né? A internet é incrível, gente. A internet é incrível. E aproveitando esse gancho da Fê, para a gente finalizar aqui também, o que eu poderia dizer com isso tudo, gente, é que o Pode Ir nasceu justamente para isso, para vocês se espelharem nas experiências, mas entenderem que cada jornada é única, porque a gente vê a experiência do outro, nos ajuda a nos preparar. Nos ajuda a ver, entendi, lá até acontece isso e isso, eu posso buscar mais conhecimento para me chegar mais preparado. Mas não que vai ser a mesma coisa com você. Cada pessoa tem a sua facilidade ou dificuldade com o idioma, né? Aprender inglês não é fácil e também não é um bicho de 7 cabeças, mas também é uma habilidade muito única. Então, cada jornada é única, não se compare, viva o seu intercâmbio, né? Não olhe realmente para o lado, viva ali a sua jornada e se apegue em informações oficiais, né? Se apegue ao máximo de conhecimento possível que você conseguir, porque muita gente que tá, eu quero fazer intercâmbio daqui a 1 ano, 2 anos, como que eu posso me planejar? Buscando conhecimento. E é por isso que nasceu o Pode Ir, né? Justamente para trazer o conhecimento de uma forma mais dinâmica, leve também, para a gente rir um pouco, né? Falar um pouco menos de burocracia e ouvir as experiências de vocês. Eu mal sabia que em Dubai, né, eles causavam as próprias enchentes, e agora eu sei. Eu acho legal, Marcela, que tu falou isso de buscar conhecimento, que nem enfim, tipo assim, as pessoas me chamam também, tô pensando, mas não tenho dinheiro, e não sei mais o que, eu fico, gente, tu não tem dinheiro, mas chama lá, Marcela, chama a Connection, entendeu? Porque como é que tu vai se planejar se tu não sabe quanto custa? Quanto que vai ser? Aí eles me perguntam, eu falo, gente, mas isso depende do teu nível de inglês, quanto tempo tu vai ficar, para onde tu vai. O valor varia muito, entendeu? O visto, quando eu paguei, era um valor, agora não é mais. Então não adianta tu se espelha, olha ali um pouco, mas vai atrás. As pessoas têm medo de, tipo, se não é certo, eu não vou chamar. Mas por que não? Eu comecei a planejar minha vinda para a Austrália 1 ano antes. Então, eu cheguei aqui em junho, final de junho, e acho que maio, do ano anterior, eu estava já conversando com a Connection. Então, é isso também, assim, você tem não tem que conversar hoje com a agência e na semana seguinte, no mês seguinte, já viajar. O meu foi literalmente 1 ano de planejamento e conversando com a Mai, vendo o que era melhor. Eu troquei também, porque eu ia para Brisbane, aí eu decidi mudar para Perth. E então, não tem. Você pode começar a conversar com a Má agora e viajar daqui 5 anos. É verdade. Nossa, eu comecei muito cedo, gente, a falar com as agências. Eu nem conhecia a Connection, eu tô desde 2015 falando com a agência sobre ir para a Austrália, para entender os valores, como funciona. E eu não tinha dinheiro, eu só tinha o sonho. Sim. Ai, gente, mas olha, meninas, muito obrigada pela participação de vocês. A galera tá agradecendo aqui no chat, todo mundo adorou. Ao dinâmico, tem seguidoras de vocês aqui, da Sheila, da Fê. Obrigada mesmo pelo tempo, pela dedicação, pelas histórias. Eu amei conhecer mais das 3, tá? E tenho certeza que todo mundo também gostou muito. Obrigada por terem aceitado o convite de estrear o Pode Ir junto com a gente. Tenho certeza que quem ouvir vai se sentir ainda mais preparado para viver o intercâmbio, mas com certeza também mais cheio de coragem, porque vocês 3 desbravaram os países, estão aí, super felizes vivendo, né? Com enchente, sem enchente, com cobra, com galinha na Austrália, com vesícula, sem vesícula. Então, assim, foi muito legal conhecer vocês mais um pouquinho. Muito obrigada pela participação mais uma vez.
E para a galera que ficou até aqui, muito obrigada também. Lembrando que para participar ao vivo do Pode Ir, é só entrar no grupo do WhatsApp que vocês recebem o link para a gravação. E agora o Pode Ir vai para os outros canais, né? Ainda a gente vai para o Spotify e para o YouTube também.